Quero convidá-los, irmãos, para lermos a palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Glória a Deus. Um versículo que temos citado bastante aqui e hoje eu desejei falar nele. Capítulo 27, Provérbios, capítulo 27. Vamos ler o verso número 8, que diz da seguinte forma: qual a ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. Glória a Deus. Qual a ave que vagueia longe do seu ninho? Tal é o homem que vagueia, né, que anda longe do seu lugar. Outras Bíblias traduziram esta palavra lugar por lar, não é? Lar. A Bíblia NVI, a Bíblia Almeida Revista e Atualizada e outras, não é? A NAA também, esta que eu estou lendo, traduziu como lugar. Então, qual a ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. E o destaque aqui, irmãos, é exatamente a palavra lar. O lar, irmãos, é diferente da casa, não é? Lar. Casa é o prédio onde a gente mora. Mas nem sempre a casa é um lar, não é? O lar, irmãos, é, como poderíamos chamar, um lar, não é? A diferença de um lar para uma casa. O lar, irmãos, é um domicílio, não é? Como a própria palavra está dizendo, um lugar, um lar. Glória a Deus. Um domicílio. Aí está fazendo, irmãos, uma comparação com um ninho, né? O ninho da ave. O lar é o nosso ninho, onde queremos sempre estar. Eu já falei aqui para os irmãos, antigamente tinha um quadrinho, né? Que parei de ver esse quadrinho, parece que não sei se não existe mais, né? Mas o quadrinho, às vezes as pessoas penduravam lá na sua casa com os dizeres: o mundo inteiro não vale o meu lar. Interessante que não é a minha casa, né? É o meu lar. Porque, irmãos, o lar, né, ele não tem valor assim que dê para se calcular quanto vale um lar. Uma casa tem o seu valor, não é? Mas o lar, irmãos, é incalculável, um valor incalculável. Glória a Deus. Então é muito bom sempre voltar para o nosso lar. A gente trabalha o dia todo, as atividades, tal, mesmo numa viagem, não é? Mas o nosso desejo é voltar para o nosso lar. Glória a Deus. Lar é lugar da família. Glória a Deus. Só salientando aqui para os irmãos que a palavra lar, irmãos, não sei quantos sabem, não é? Mas a palavra lar, ela é oriunda da palavra lareira. Lareira. E a lareira é aquilo que a gente acende, né? A lareira tem lenha e tem fogo. O lar vem daí. Interessante. Não sei quantos já tinham ouvido falar isto, né? É uma palavra que vem do latim. Lareira. Lugar onde se põe fogo. Esse é o lar.
a nossa casa, onde moramos, onde habitamos, onde residimos, onde nos reunimos. Eu estava estudando esta palavra hoje, né? A palavra hebraica é makom, que significa isso, significa lugar, significa lar, habitação, igual o ninho, né, da ave que está falando aí. O paralelo aí com a palavra ave e com a palavra ninho. E o ninho, irmãos, é uma residência da ave. Muito simples, né? Um ninho, imagine. Mas ali, no ninho, é o lugar da ave, né? Elas voam, mas depois elas voltam lá para o seu ninho. Assim somos nós. Glória a Deus. E como é bom estar no nosso ninho, na nossa casa, no nosso aconchego. Por mais simples que seja a casa, mas o lar, irmãos, é um lugar realmente. Aí eu fiz alguns destaques aqui, irmãos, né? Tem tantos destaques. A gente poderia começar da casa, né? Da casa em si. O lar da gente é um lugar, já que a palavra significa lugar também, é um lugar ou sinônimo, não é? De estar. A casa não tem sempre uma sala de estar. A sala chama sala de estar, não é? É o nome do compartimento, sala de estar. Porque ali a gente se assenta, não é? Uns têm um sofá mais confortável, outros menos confortável, mas tem um lugar lá sempre para sentar, né? Glória a Deus. Eu já visitei casas, irmãos, né? Lares de irmãos, muito simples, até nas comunidades, nas favelas, né? Já cheguei em casa que não tinha assim uma cozinha, uma sala, um quarto, só tinha um cômodo, lá no meio da favela. Eu lembro que eu cheguei numa certa casa, uma certa ocasião, e a cadeira para sentar, ou o sofá, era um caixote. E eu me assentei naquele caixote. E a irmã veio trazer café. A xícara de café era uma canequinha de lata. E que alegria, eram crentes. Que alegria tinha naquela casa. Glória a Deus. Ali era o lar daquela família. Para chegar lá eu tive que deixar o carro, porque não dava para entrar com o carro. Entrei a pé. Glória a Deus. Não sei se você já visitou alguma casa assim, né? Também não sei nem se não tem alguém aqui que more numa assim. Mas seja como for, o Senhor habita conosco, no nosso lar. Glória a Deus. Então glorifique a Deus pelo teu lar, pela tua casa, pela tua residência, pela tua família. Lugar de estar. É o living, né? Glória a Deus. Ali, irmãos, é lugar de conversar. Ou não é? Tem conversa lá ainda? Tem conversa lá na tua casa ainda? Diálogo, o entendimento, o bate-papo, né? Em família. Louvado seja o nome do Senhor. Poder sentar e conversar. Mas é lugar também de adorar, não é? Onde você faz o seu culto lá na sua casa? Pode ser na cozinha também, pode ser no quarto, né? Mas normalmente a gente faz na sala, né? Eu gosto de fazer os meus cultos domésticos na minha sala, com a minha família. Todos sentados, uma oração inicial, cada um pede um hino, cada um lê um texto da palavra do Senhor,
cada um dá uma palavra se desejar, cada um conta uma bênção se quiser, se tiver, normalmente tem, não é? Glória a Deus. Aí eu prego. Louvado seja Deus. Não precisa ser uma pregação de 1 hora, não, né? Pregação pode ser 5 minutos, pode ser 7 minutos, 8 minutos. Uma bênção também, irmãos, ler a lição, a revista da escola dominical. Aliás, a revista da escola dominical, ela é feita para isso, né? Ela é confeccionada assim. Lembra daquela? A nossa lição começa com o título, depois tem o texto áureo, a verdade prática, depois logo embaixo tem as leituras diárias, né? Começa na segunda-feira e vai até sábado, não é? Já é para isso, para que a lição seja estudada durante os dias. Parece que isso está caindo um pouco em desuso, mas não deixe cair em desuso. Não deixe a sua casa perder esses valores, né? Glória a Deus. E ali a gente adora a Deus. Como é bom adorar em casa, no lar. Então o lar é lugar de estar, de conversar, de dialogar. Glória a Deus. De adorar. Mas é lugar também, irmãos, de aconselhar, não é? De consultar a família, tomar as decisões ali em família. E é tão bom quando a gente consulta a família. E quando a família consulta também os pais, né? Os filhos vêm em casa para consultar os pais. Glória a Deus. Então, irmãos, que falta faz o meu pai, que já está na glória com o Senhor, e minha mãe também, não é? Mas eu lembro quando eles eram vivos, eu já era pastor, e eu ia me aconselhar com o meu pai, lá na casa dele. E meu pai não era pastor, mas eu ia lá para me aconselhar com ele, e ouvir a minha mãe. Glória a Deus. Que os teus filhos possam ir lá, na tua casa, receber conselhos, receber as instruções. O lar é lugar de aconselhamento. Glória a Deus. Um dos sábios brasileiros, né, que era o Rui Barbosa, ele dizia que as grandes decisões são tomadas em volta da mesa. E não é isso que diz o Salmo 128? Os teus filhos, né, como planta de oliveira em volta da tua mesa. Glória a Deus. Cada um tem uma conversa, cada um tem uma palavra, cada um tem uma unção, cada um recebe a sua bênção, e ali a gente compartilha, né, uns com os outros. O nosso lar é o nosso lugar, irmãos, o nosso ninho, né? Glória a Deus. Ainda tem lá? Tem ensino lá ainda? Tem instrução lá ainda? É verdade, irmãos, que tem lares, né, que ainda são mistos. Nem todos são crentes, né? Mas se você já tem um lar que você pode dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, glorifica o nome do Senhor. E se na tua casa ainda tem alguém que não se entregou para Jesus, continue clamando ao Senhor, confiando nele, porque tem uma promessa, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E se houve alguma dificuldade, alguém parou, o Senhor Jesus pode fazer a obra novamente. Continue confiando em Deus, mas não deixe que estes valores cessem, não é? Glória a Deus. É verdade também, irmãos, que o lar, não é? É um lugar de exemplo, um lugar de exemplo, um lugar de amor, não é? Como é bom ser recebido na casa da gente. Como é bom ser recebido lá no lar da gente, no lugar que a gente mora. Glória a Deus por isso. Tem que ter amor, irmãos, não é? Tem que ter bons tratos. O tratamento tem que ser, irmãos,
à altura, né, do Deus que nós servimos, porque é Ele que nos usa, é Ele que nos dá, e a palavra do Senhor é sobre tudo, irmãos, escudo e broquel, não é isso que diz o Salmo 91? Então nós só podemos glorificar o nome do Senhor, só devemos glorificar o nome do Senhor pelo lar que Ele nos deu. Glória a Deus. Glória a Deus por tudo, né? A base, irmãos, está lá, o modelo está lá, né? Depois, pelo testemunho que se vê nos pais, né? Os filhos vão aplicar depois para si também, e eles vão fazer um modelo igual. Glória a Deus. Hoje eu tenho já dos meus 4 filhos, eu tenho uma filha e 3 filhos, 3 já são casados, né? Então nós hoje já somos não somente em uma casa só, mas já em 4, né? E o Senhor continua abençoando, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então eu vejo hoje os meus filhos fazendo o que eles aprenderam na minha casa, conosco, com nós que somos os pais. Faça isso lá, sabe? Transmita estes valores, passe estes valores. Glória ao nome do Senhor. E aí eu pus aqui também, irmãos, olha, lar é lugar, irmãos, sabe, de herança. O que é que a gente herda do lar que a gente nasceu, não é? Glória a Deus. Bem-aventurado, irmãos, o lar cujos pais servem ao Senhor fielmente. Glória a Deus. Eles podem até partir, não, meu pai partiu, a minha mãe partiu, mas hoje eu estou falando deles aqui. Sabe como é que meu pai se converteu, irmãos, ao Evangelho? Ele se converteu ouvindo o hino 340 da harpa. Igreja cantando, uma igreja pequena, sem instrumento, não cantava bonito igual a igreja aqui em Santo Amaro, né? Cantando meio assim, desencontrado, né? E foi cantando o hino 340. Quando chegou na última estrofe, que diz assim: ó, não sejas descuidoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te-á visões do céu. Meu pai acordou, e ele era leitor da Bíblia há muitos anos. Ele leu tanto a Bíblia antes de ser crente, que ele defendia que a verdadeira religião era o Espiritismo. Mas naquela noite ele se converteu por uma palavra cantada. Veja que coisa, ele entendeu: eu sempre fui descuidado para com as coisas de Deus. Ó, não sejas descuidoso. Glória a Deus. Como estamos sendo? Estamos sendo cuidadosos? Glória a Jesus. E assim, irmãos, nós passamos a servir ao Senhor. Eu era garoto ainda, não é? Crescemos assim, nos formamos assim, não éramos crentes. Eu me entreguei para Jesus mesmo, eu já era adolescente, eu tinha 15 anos, mas tudo por causa daquele dia. E hoje nós somos 7 irmãos, hoje já falta um, né? Já partiu, está com o Senhor, mas todos nós servimos ao Senhor. Glória a Deus. Então a descendência, irmãos, a bênção do Senhor, ela é para a descendência, e o Senhor continua fazendo a obra, salvando, usando. Deus fará isto também com você. Glória a Deus. Então o que a gente herda do lar, irmãos? A gente herda o testemunho, o exemplo dos pais, não é? Glória a Deus. O testemunho que eles deram, isso vai falar muito alto. Procure viver o que Deus te deu. Procure não ser descuidoso, mas ser cuidadoso, não é? Zeloso, para que o nome do Senhor seja glorificado. A gente herda a palavra que a gente ouviu lá, não é? Glória a Deus. E às vezes nem bens materiais tem, não é? Nem toda família tem bens materiais para deixar como herança, mas a maior herança que a gente pode herdar do lar da gente é, irmãos, os bens espirituais, a salvação, glória a Deus, o testemunho, né? O batismo no Espírito Santo.
Minha casa era uma casa pentecostal, graças a Deus é até hoje, não é? Louvado seja o nome santo do Senhor. E que bênção, irmãos, é poder estar assim, né? Lar, irmãos, também é um lugar de treinamento. Dê instrução para os teus filhos. Treine os teus filhos. Hoje, irmãos, empresa que não dá treinamento são empresas fadadas ao fracasso, né? Então, irmãos, o lar tem que ser assim também. Tem que haver treinamento na casa, no lar, na família. Prepare os teus filhos, ensine os teus filhos, ensine eles cantarem, ensine eles lerem a palavra do Senhor. Glória a Deus. Às vezes eu escuto o pastor José Wellington dar o testemunho dele e da casa dele, né? Como o pai dele os ensinou. Louvado seja Deus. Hoje o pastor José Wellington, ele tem 6 filhos, né? 4 filhos e 2 filhas. Todos os filhos dele são pastores. E eu nem digo mais abençoado do que o outro, mas eu digo um tão abençoado quanto o outro. Glória a Deus. As filhas também uma bênção, não é? Um dos genros também pastor. Olha que maravilha. Então, sabe, e não só, irmãos, no sentido ministerial, mas Deus tem as melhores ocupações, as melhores profissões para os nossos filhos. Glória a Deus. Os filhos dos crentes, irmãos, são abençoados. Treine o teu filho, ensina-o a estudar, não deixa que ele se acomode, sabe? Vai desde cedo, você que tem filho pequeno ainda, ou vai ter ainda, sabe? Treine desde cedo, na escola. Glória a Deus. Esses dias eu estava conversando com o pastor Abiezer. O pastor Abiezer, irmãos, ele é o advogado, ele é pastor, né? É advogado da CGADB, lá no Rio de Janeiro. Ele cuida das causas da convenção geral em todo o território nacional. Eu estava com ele em uma mesa, sentado, só eu e ele estava contando como ele estudou para ser advogado. Ele era oriundo de uma família pobre. O pai dele era o pastor José Amaro da Silva, não esse nosso aqui, né? Que nós temos um pastor José Amaro da Silva aqui, que é o pastor de Osasco, né? Pastor José Amaro da Silva, lá de Pernambuco. Ele era o pastor presidente da Assembleia de Deus em Pernambuco, o pai dele. Aí ele dizia, meu pai dizia assim para mim, estude, eu não tive a oportunidade que você teve, que você está tendo, estude. E ele estudou, hoje ele é advogado, né, além de pastor, e o irmão dele é juiz de direito, lá em Recife. Tem alguém que os conhece, irmãos, aqui? Eu creio que nós conhecemos. Glória a Deus. Filhos do pastor José Amaro, né, que já está com o Senhor. Foi o pastor José Amaro que construiu aquele templo lá de Recife. Quem conhece o templo de Recife aqui? Alguns conhecem, né? Foi ele que construiu. Então, irmãos, o testemunho, o legado que ele deixou, não é? E nós, qual é o legado que estamos deixando? Glória a Deus. Temos um também, não é? Glória a Deus. Então, irmãos, sabe, o treinamento dentro da nossa casa é importante. E o teu filho depois vai agradecer. Porque normalmente a criança não gosta de estudar, não é? Se deixar, ela falta hoje, falta depois. Tem umas que até que amanhecem com dor de cabeça, só para não ir na escola, não é? E é tudo conversa, né? Mas os pais, nós devem conhecer os seus filhos, assim como o pastor deve conhecer as suas ovelhas. Procure conhecer o estado das tuas ovelhas, diz Provérbios, né? Põe o teu coração sobre o gado. Procure conhecer o estado da tua família, sabe? Os teus filhos. Não descuide não, cuidado com as redes sociais hoje, está levando muita gente para o buraco. Né? Crianças aí, irmãos, com celulares, né? Navegando na internet. E às vezes você pensa que ele não sabe, sabe mais do que a gente. Uma criança, mas eu vejo o Timóteo, irmãos. O Timóteo, o meu neto, ele tem 1 ano e 11 meses.
ele já sabe operar o celular, irmãos. Dá para acreditar um negócio desse? A gente não deixa, mas se deixarmos, ele passa mensagem no celular. 1 ano e menos de 2 anos, irmãos. Como é que pode? Tem adulto que não sabe fazer isso, irmãos. Não é verdade? Então, irmãos, sabe, essa geração é chamada da geração high-tech. Procure ver isso, conferir. Não dê corda, sabe? Procure administrar isto, porque isso leva as pessoas para o buraco. Se a gente souber usar, é uma bênção, mas pode ser uma maldição. Que Deus nos ajude, irmãos, nesse tempo difícil, né, do ensino, da educação, que tem que ter na nossa casa, na nossa família. A gente não pode abrir mão, irmãos, desses princípios. Glória a Deus. Preciso terminar a palavra, não é? Mas tinha tanta coisa que eu anotei aqui, irmãos. Glória a Deus. Olha, irmãos, que eles se lembrem da casa dos pais, né? Os filhos, que eles se lembrem. Lembra do filho pródigo? Desviou, não foi? Foi deselegante com o pai, desrespeitador do pai, não é? Desrespeitou o pai, exigiu a parte que ele não tinha nem direito, né? Porque o direito da herança é depois que os pais morrem. Ele exigiu em vida, mas o pai deu. Foi, gastou tudo, mas lá, irmãos, ele se lembrou, na casa do meu pai, até os empregados vivem melhor do que eu vivo aqui. O hino 76 é baseado nisso. Lá na casa do pai, abundância de pão. Glória a Deus. Ouve-o chamando, sim, chamando a ti. Glória a Deus. Que eles possam se lembrar, irmãos, né? Eles nunca vão esquecer. Mas o meu pai fazia assim, a minha mãe fazia assim. Como estamos fazendo? O que estamos ensinando? O que estamos transmitindo, amados irmãos? Glória a Deus. Que eles possam, né, se lembrar e dizer: eu vou lá. Glória a Deus. Eu ia na casa do meu pai. Hoje os meus filhos vêm na minha casa. Eles não fazem negócio sem antes falarem comigo. E que Deus nos dê ensino para eles, não é? Glória a Deus. São homens, são formados, não é? São instruídos. Graças a Deus por isso. Mas eles vêm buscar o conselho, eles vêm buscar o ensino, eles vêm buscar a direção. O que eu faço, pai? Essa semana um deles estava comprando uma casa bonita. Aí mostrou lá o vídeo, as fotos. O que eu faço, pai? O que o senhor acha? Imaginem, né? Então, amados irmãos, os pais estão à altura, né? Glória a Deus. Mesmo aqueles pais que são muito simples, tem pais que são muito simples, inclusive na cultura, não é? E os filhos estudaram, os filhos são doutores, mas eles respeitam o pai, eles respeitam a mãe. Glória a Deus, porque o pai e a mãe têm a bênção do Senhor. Honra o teu pai e a tua mãe, diz a palavra do Senhor, é o 5º mandamento, né? Honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem. E ainda vai mais, o que fala mais? E vivas muito tempo sobre a terra. Quem honra pai e mãe, tem vida longa. Cuidado, não desonrar o teu pai e a tua mãe. Ainda que você seja um doutor, e eles não sejam, mas eles têm a bênção, e a bênção do Senhor é que enriquece, e não acrescentará dores. Quantas vezes eu fui na casa do meu pai, glória a Deus, e que falta ele me faz. O meu sogro também, que já está com o Senhor, meu sogro era pastor,
não é? Glória a Deus, que falta Ele me faz. E era tão bom. Meu sogro viveu muito. Meu pai morreu novo. Meu pai morreu com 58 anos. Meu sogro foi com 94. Então não faz muito tempo que ele partiu. E a gente usufruía muito dele. Ele era lá de Campinas. Pegava o carro aqui, mas qualquer coisa eu ia para lá. Às vezes tarde da noite. E ele me recebia. Sempre com o conselho de Deus. A minha sogra, a irmã Maria, que bênção que ela era. Vocês não sabem que nós não temos pastoras, né, no nosso ministério, mas a minha sogra, ela era uma verdadeira pastora. Os conselhos, parece que aquela gente tinha assim, irmãos, a direção, não é? À disposição. Glória a Deus. Parece que a palavra estava à disposição deles. Qualquer hora tinha um conselho de Deus. Meu sogro sabia a Bíblia de cor. É um homem muito simples. Qualquer coisa ele abria a Bíblia e já saía lá. Impressionante. Então Deus vai te dar graça também. Receba nesta noite isso. Eu vou terminar a palavra, mas olha, só adiantando aqui, sabe? O lar, irmãos, é lugar de calor, não é? Calor. Eu falei que lar vem de lareira porque tinha uma lareira acesa. Põe fogo lá. Põe fogo lá na lenha. Qual que é a lenha? Lenha é oração, irmãos. Lenha é consagração. Tem lá? Tem lenha lá? Renove o estoque de lenha lá. Hoje as lareiras são virtuais, né? Ou são... o que são as lareiras hoje? Elas só tem lá uma foto do fogo, né? Mas não é um fogo, não é? É um fogo fictício. Mas o nosso não, o nosso é verdadeiro, o nosso é de Deus. Acenda lá a tua lareira e deixe que a casa esteja bem quente. Aliás, começou o verão, né? Anteontem, não é? E está fazendo frio. Ontem, hoje, verão com frio. Acenda lá a tua lareira. E sabe, irmãos, vem frio pela frente, a temperatura está caindo. Eu estou falando da temperatura espiritual. A coisa está esfriando cada vez mais, mas deixa a tua lareira acesa. Lá tem que ter calor, lá tem que estar aquecido. Porque o Senhor é o que nos esquenta. A presença de Deus no lar, irmãos. Glória a Deus, não pode ser diferente. Sabe, uma família, irmãos, que faz isto, né? Se reunir ali, irmãos, sentir o calor humano, o afeto, o bom tratamento. Como é bom ir na casa dos pais da gente, ou como é bom ir na casa da gente. Eu sempre que volto para casa, irmãos, eu agradeço ao Senhor. Eu peço a bênção quando eu saio, mas quando eu volto eu agradeço a Deus. Eu oro para sair e oro para voltar. Glória a Deus. E agradeço sempre a Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu me concedeste voltar. Abençoa a minha casa, eu entro. Glória a Deus. Que Deus nos faça, irmãos, isto, um abençoador. Abençoe a tua casa. Abençoe o teu lar. Ainda que seja simples. Glorifique a Deus por ele e conserve este valor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E para terminar aqui, irmão, sabe, o lar é lugar de renovar. Vai renovar o quê? Tudo. Desde os cônjuges, dos pais, dos filhos, dos netos, se tiver. Tem lar que tem bisneto, né? E outros até mais. Glória a Deus. Mas a bênção do Senhor está lá. A bênção do Senhor está lá. Não deixe o seu lar, não troque o seu lar por nada. O mundo todo não vale o meu lar. Glória a Deus. Olha, eu coloquei aqui, a sala é lugar de estar, do bem-estar. Que haja bem-estar lá.
o sentir-se bem, não é? Como é bom sentar lá no sofá, glória a Deus, e conversar, bater um papo, que bom. E o quarto, irmãos, o quarto é lugar de descansar. Então Deus tem descanso para você. E irmão Veiga, eu ando assim com uma dificuldade para dormir, mas hoje o Senhor vai te dar sono. Glória a Deus, não vai precisar de tarja preta. Glória a Deus. Você pode receber isso em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus te sara, porque o lar também é lugar de cura. O Senhor sara a gente na nossa casa. Quantas vezes eu fui curado dentro da minha casa, nos nossos cultos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro, irmãos, quando o Regis tinha 2 anos, ele tinha bronquite. Como a gente sofria com aquilo, meu Deus. E um dia ele estava tão ruim, tão mal, estava passando tão mal, que eu cheguei em casa, ele estava respirando como se fosse um cachorro. O cachorro tem aquela respiração rápida, né? Com a língua para fora, ele estava daquele jeito. E aquele cortou meu coração. Ele tinha 2 anos para 3 anos. Eu falei, vamos orar. Dobramos os joelhos lá no quarto dele. Era o último quarto lá da casa. Glória a Deus. Foi o último dia que ele teve bronquite. Quantos podem glorificar o nome santo do Senhor? Glória a Deus. E ele nasceu com uma hérnia umbilical. E o médico disse, olha, não pode operar agora, mas quando ele tiver perto de 4 anos, aí nós vamos fazer a cirurgia. E aí eu falei, então tem bastante tempo para a gente orar. E a gente começou a orar, irmãos. E a Régia era bem pequena ainda, e ela orava, não sabia falar bem ainda. Ela falava assim, Jesus, cura o umbigo do neném. O neném era o Regis. E Jesus curou o umbigo dele, não precisou a cirurgia. Quantos podem glorificar o nome santo do Senhor? A bênção do Senhor está lá. Leve a bênção para a tua casa aqui nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. E a cozinha, irmãos, é lugar do quê? Você sabia que a palavra lar também vem da palavra cozinha? E cozinha é porque é o lugar que se acendia o fogo. A palavra lar vem daí também, acender o fogo lá no fogão. Glória a Deus. E cozinha é lugar o quê, irmãos? De se alimentar. O Senhor tem alimento para você e para a sua casa. E a comida é boa. E que comida, glória a Deus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Alimente, sustente, dê descanso, dê renovação. Tem mais um compartimento da casa que eu quero falar. Qual que falta, irmãos? Falei de sala, falei de cozinha, falei de quarto. O que falta? Falta despensa. Glória a Deus. A minha casa não tem despensa, pastor Veiga. Tem sim. Por mais simples que seja, mas não tem um lugar que você coloque as compras lá. Às vezes a despensa é um armário, não é? Tem ou não tem? E o que é a despensa, irmãos? Glória a Deus. A despensa é o abastecimento. Quando você abrir o armário ou a despensa e vir lá muito alimento, lata de óleo, glória a Deus, pacote de arroz, pacote de café, pacote de farinha, glória a Deus. A Edna gosta de comprar o Dona Benta. Glória a Deus. Tapioca, tem aquelas tapioca de pacote, né? Tem? Não é? Glória a Deus. Agradeça a Deus. Deus está mandando o abastecimento aqui nesta noite para as casas, para as famílias, para os lares. Receba a tua parte em nome do Senhor Jesus e saia daqui abastecido ou reabastecido, porque a despensa é lugar de renovação, é lugar de restauração, é lugar que a gente se restaura, irmãos. É de lá que vai para a cozinha, e a cozinha é que prepara a comida. O restaurante não é uma casa assim, irmãos, lugar que serve comida. Por isso que ele chama restaurante, porque ele restaura a fome, ele restaura a pessoa que
estava necessitada de se alimentar, seja restaurado aqui nesta noite. O restaurante de Deus está aqui. Coloque-se em pé na presença do Senhor. Oh, glória a Deus. Deus abençoe o teu lar, tua família. Deus abençoe os cônjuges, os pais. Deus abençoe os filhos. Deus abençoe você e a sua casa. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos-te gratos nesta noite pela tua santa palavra. Abençoa o teu povo, Pai, cada lar, cada casa, cada família, Senhor. Tu moras conosco, tu habitas conosco, Senhor. Vai com cada um, Senhor, como tu foste na casa de Zaqueu. Senhor amado, entra lá, entra na nossa casa, Senhor amado, e abençoa a nossa família, abençoa a família do teu filho que aqui vem nesta noite, da tua serva que aqui está. Senhor, tu sabes do problema lá. Oh, concede o bem-estar naquela sala, concede o descanso naquele quarto, concede o sono, Senhor. Sara agora as pessoas que têm necessidade de remédios para dormirem, Senhor. E dá, Senhor, uma noite de paz, de bênçãos, e nunca mais eles precisem, Senhor, desses remédios. Tu és o Senhor da vitória. Restaura agora, meu Deus, cada vida, renova, Senhor, o aquecimento em cada coração. Recebe a glória que nós te damos, Senhor, e abençoa assim a cada família. Leva em segurança, recebe o nosso culto, em nome do Senhor Jesus, pedimos e agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com toda a igreja. Todos digamos amém. Está terminado, irmãos. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.